Qual a avaliação do senhor de como chegamos até este ponto? Boa tarde, Diego, Leonardo, senhor embaixador, um prazer. É, o tema é muito complexo, né? Tem fatores internos e externos, não? O senhor embaixador já falou muito bem acerca dos fatores externos, do tema da Colômbia, como vai afetando, não? Essa saída do problema da Colômbia, como afeta na segurança do Equador. E aí tem um contexto regional mais amplo, não? Por exemplo, o debilitamento do Conselho de Segurança de Unasur, que tinha uma política que também apoiava, né, nesses anos 2000, finais de 2008, 2009, até 2015, 2016, que tive certo êxito em implantar, em propor uma política regional sólida. Então, aí os fatores externos também estão relacionados à importância geopolítica do Equador, que lastimosamente a região não aproveitou para ocupar esses espaços, para projetar, por exemplo, oceanicamente a região sul-americana e ocupar antes de que fora ocupado por estes negócios criminosos transnacionais, não? Se o Estado equatoriano, em conjunto com Unasur ou os outros países americanos terminavam uma projeção regional de integração, podiam ocupar esses espaços, não? Na Amazônia, nos Potos, etc. Hubiera sido muito proveitoso para no Equador e também para a região. Então, aí temos alguns problemas estruturais que também, obviamente, fazem que o problema interno do Equador eh, vai acompanhando essa problemática externa e regional. Tem um problema de debilitamento ou enfraquecimento institucional, eh, justamente tem uma menor inversão em temas institucionais, nos ministérios de justiça, de governo, tem uma rebaixa também nos gastos de segurança, um mundo de coisas que são a nível institucional. Mas aí também tem um deterioramento, tem uma perda também aí, o que é a condição da vida na parte econômica, material. Então, aí você tem população estruturalmente marginada, que é um caldo de cultivo para grupos criminosos, tenham soldados, soldadinhos, assim, de muito fácil captação, e que não tem estruturalmente uma outra saída para sobreviver. E então, não, isso já foi muito estudado, foi muito descrito no caso colombiano, gente que não tem saída alguma, que já está quase morto na vida, e o que deseja é sobreviver ou deixar alguma coisinha para a família antes de ser morto por outras bandas criminosas ou por a confrontação com o Estado. Então tem isso, mas também tem um outro campo que faz que os anteriores campos institucional, o campo também legal, material, se combine também com o campo das ideias. E aí o campo das ideias é essa visão, essa dupla visão. Tem uma legitimação do estilo da vida dos narcotraficantes, da vida criminosa, dada por uma série de imagens nas películas, nos novelas, em audiovisuais, onde romantiza o anti-héroe, e então também vai legitimando essas ideias criminosas, né? E isso junto com uma, como falava o embaixador, uma desigualdade estrutural que faz que os meninos que não têm uma saída mínima para sobreviver, olhem que tem também uma saída opulenta, lleno de um capitalismo virtuoso que pode levar a essas pessoas a caçar riqueza, roupa cara, autos novos, etc, etc. E Professor, emular esse estilo de vida também, não? Tem arte, incluso música, etc, etc. É todo mundo aí que temos que explorar também como as imagens e ideias também influenciam nessas pessoas que... Jorge,
sim. Desculpe interrompê-lo, boa tarde, Leonardo Sakamoto. O senhor citou, né, toda essa dinâmica, até o embaixador também começou a citar, e o senhor citou essa dinâmica, né, da qual a gente conversava, né, da cooptação, né, dessa juventude, né, para dentro do crime, né, e do crime organizado, muitos deles buscando uma saída como sobrevivência, uma saída ao se sentir rejeitados pelo resto do Estado. E isso é claro, isso a gente está no Brasil, vê uma situação muito semelhante ao que acontece na periferia de grandes cidades como São Paulo, como o Rio de Janeiro. E aí eu queria ver essa questão que acho que eu também joguei para o embaixador. Como é que o senhor vê a importância de uma articulação internacional na América do Sul para fazer frente a essa questão, não apenas no Equador, mas na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, no Brasil, né, que todos fazem parte de um mesmo sistema de narcomilícias, né? Como é que o senhor vê a importância? O que que o senhor acha que deveria ocorrer de articulação entre os países neste momento? Eh, Nós temos que lembrar que, como região, temos que operar como região mesmo, né? Eu acho que essa experiência do Conselho de Defesa Sul-Americano e esse, esse capítulo sobre o tema das drogas era acertado, estava dando certo, né? Nós temos que tratar nossos problemas desde nossos interesses e desde nosso ponto de vista. Não pode ser uma visão desde as grandes potências que não necessariamente entendem as dinâmicas regionais próprias, né? E isso, a América do Sul tem um problema de desigualdade tremenda, mas aí tem, como eu já falei, os grupos criminosos e o Estado estão competindo agora mesmo por legitimidade frente aos espaços de população. Então, tem que fortalecer uma institucionalização nacional, mas regional também, tem que procurar uma melhor condição econômica, que isso passa não só por uma saída de estados individuais, tem que ser uma saída regional, uma integração virtuosa que permita juntar nossas capacidades e promover, ampliar os mercados e uma dinâmica que depois possa fazer uma melhor redistribuição para a nossa população e tem que generar ideias que vayan legitimando a ordem do Estado. Além disso, tem que ter uma capacidade também de força para reprimir quando for necessário, não? Como neste caso, tem ameaças sérias de ocupação regional que o Estado não pode deixar que grupos criminosos ocupem o espaço vital de o Estado equatoriano. Então, aí eu acho que, claro, não é um problema só equatoriano, é um problema regional e temos que novamente voltar para uma perspectiva de integração e dar uma saída conjunta a este grave problema. Tomando em conta que, como eu falei, eh, Equador tem é um ponto geopolítico clave para o tráfico de droga, mas o problema não somente é a droga. O problema já é muitos problemas criminosos associados à droga. Eh, então, aí o Equador tem que resolver esse problema com a ajuda dos outros países, mas Sul-América mesmo, geopoliticamente, é clave para um problema do ordem mundial, um problema de disputa entre grandes potências. Então, novamente, como sul-americanos, temos que observar nossos interesses e nossas respostas desde nossos próprios interesses. Verdade. É, Embaixador. pois não. Eu comentaria que essa crise grave, carcerária, tráfico de cocaína, criminalidade, ela hoje, ou recentemente, há 2 anos atrás, digamos, assumiu proporções gigantescas por um aspecto muito específico. O presidente mais popular na América Latina, com um nível de popularidade mais de 80%, às vezes 90%, é um presidente de El Salvador,
responsável pela construção de penitenciárias que abrigam 40 mil prisioneiros num país de 5 milhões de habitantes. Esse fenômeno ele é extremamente grave, porque ele pode representar uma espécie de modelo a ser seguido por outros países da América Central, que esses enfrentam problemas de imigração para os Estados Unidos e de criminalidade em função desse êxodo de populações que vão para os Estados Unidos e que lá têm vínculos com o tráfico, e isso vem como uma bola de neve sobre os países. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante e deve ser considerado. Além disso, a integração latino-americana, que é um sonho, né, que há muitos anos acalentado, ela sofreu um revés nos últimos anos. O presidente Bolsonaro representou um retrocesso violento no processo de integração latino-americana, né? Com a eleição do presidente Lula, esse processo vem sendo retomado, mas as experiências com instituições da América do Sul, a Unasul, elas não foram tão exitosas porque houve um processo evidente de politização dessas instituições e, nesse sentido, elas perderam eficácia. Agora, indo especificamente ao caso do Equador, eu acho fundamental que haja realmente um esforço, né, integrado por parte de países maiores da região. Penso em Brasil, penso Chile, que tem uma situação financeira mais estável, e também em organismos como a OEA, porque, sendo o Equador um país muito pequeno, com uma economia muito frágil, será muito difícil para o Equador enfrentar de forma eficaz essa grave crise de tráfico de drogas, de organização criminal, de lavagem de dinheiro, de dolarização com efeitos perversos sobre tudo isso, sem uma ajuda regional e internacional. E, nesse sentido, eu penso em algumas instituições regionais e na OEA, sobretudo, né? Sim. O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse em entrevista que não vai ceder no combate contra criminosos que aterrorizaram o país e aterrorizam ainda. Daniel Noboa considera que criminosos são terroristas. O presidente do Equador disse que as 22 gangues responsáveis pela onda de violência no país são justamente terroristas e que isso os torna alvos militares. Te pergunto, professor Reis, como é que está a situação? Onde o senhor está nesse momento, né? E o que o senhor vivenciou, presenciou, dá um contexto de quem está nesse momento no Equador. E o problema é que o que estão fazendo os grupos criminosos tem um alto impacto mediático, tá? E, claro, também temos que olhar que há um incremento inusitado de mortes violentas, agora está como 42 mortes por cada 100.000 habitantes, algo impensável há 6, 7 anos. E na história do Equador sempre foi um país muito pacífico em meio da violência estrutural do Peru e Colômbia. Então, para nós é uma situação muito nova e, efetivamente, que as ações que estão fazendo os criminosos têm uma conotação de sembrar terror, não? Em esse sentido, é terrorismo mesmo, não? Ontem eu sei que as principais cidades do Equador ficaram assim paralisadas. A gente foi muito cedo para casa e parecia um cenário pandêmico, tá? Então, eu acho que o problema também é que o problema de segurança deteriorou muito rápido, não? Aqui, no caso equatoriano, como eu falei, muito tempo atrás, incluso antes da dolarização, já tinha aqui um espaço para lavagem de dinheiros do narcotráfico. Mas o que passa é que o Equador era olhado por grupos criminosos como uma espécie de Suíça para eles. Aqui vinham,
e faziam alguns investimentos pequenos, descansavam, tinham alguma família, alguma coisa assim. Mas isso mudou. E então começou uma competência. Então, nós estamos falando de uma competência entre o Estado e os grupos criminosos, mas temos outra competência, que é entre os mesmos grupos criminosos. Sim. Eu acho que o governo passado deixou essa competência livre, e aí provocou que eles foram matando entre eles, pensando que ia acabar o problema. Mas o que passa é que esses grupos generaram capacidades administrativas nessa guerra, e capacidades organizadas para a vingança, que foi generando maior incremento de violência, de geração de dinheiro, maior penetração em alguns espaços institucionais equatorianos, judiciais, policiais, Sim. etc. Uma É infiltração, isso né? que a guerra é o que provoca as capacidades também, Sim. a capacidade de poder. E eles ganharam poder nessa guerra, interna. E aí temos outra coisa, que é uma guerra, al parecer, interna também, entre os grupos criminosos que estão tentando controlar localmente versus outros que são que são atores transnacionais mesmos que operam como outros atores acá. Então, Sim. o cenário é muito complexo. Sim. A gente conhece bem, algo muito parecido, semelhante ao vivenciado aqui no Brasil, né? Esses conflitos internos, conflitos com as polícias e com a presença no aparato estatal, infelizmente, né? Na política, nas polícias, enfim. Quero desejar boa sorte aí para os equatorianos. Milton Reyes, obrigado, viu, por nos atender e contextualizar aqui para o nosso público. Um abraço.